E aí, turminha do sétimo ano, tudo belezinha com vocês? Professor Couto, Ciências na área, tá? Já estamos ali no módulo 14, na página 315. Hoje, a nossa aulinha é sobre esses camaradinhos aí do seu cantinho direito da tela, os fungos. Pessoal, a gente já falou bastante de fungos, lembram? Principalmente quando a gente falou de cadeia alimentar. Quando você tem uma cadeia alimentar, que a gente abordou inclusive na aula passada sobre algas, o que nós vimos? Nós vimos que uma cadeia alimentar tem um organismo produtor, aquele que faz fotossíntese, e nós temos o consumidor primário, um herbívoro, o consumidor secundário, que se alimenta de um primário, e assim por diante. Mas a cadeia alimentar sempre termina onde? Termina com os fungos e as bactérias fazendo o papel de decompositores. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os fungos. Vamos olhar toda a sua importância e descrever um pouquinho sobre eles, tá bom? Bora lá! Então vamos descrever um pouquinho os fungos, moçadinha. Primeiramente, todos os fungos são heterótrofos, tá bom? Eles podem parecer uma planta, mas eles não são plantas, tá? Então eles não fazem fotossíntese. Assinala bem grandão isso aí. Fungos não fazem fotossíntese. Segundo, eles são todos eucariontes, ou seja, a sua célula tem aquela divisão do núcleo bem bonitinha, tá? Os únicos organismos procariontes eram os organismos lá do reino Monera, ok? Os fungos podem ser formados por uma única célula, que é o caso das leveduras, tá? Ou eles podem ser agrupados em mais células, que daí são os organismos pluricelulares. Então você pode ter fungo uni ou pluricelular. O corpo dos fungos é dividido em duas porções, tá? As hifas, que são pequenos filamentos formados por células, e o micélio, que é o conjunto de hifa, tá bom? Resumidamente, você teria o quê? A hifa é a unidade e micélio é o conjunto, tá bom? A hifa é o filamento e o corpo do fungo é o micélio, pois é o conjunto. Os fungos também apresentam reprodução por esporos. Olha isso, moçada. Esporo significa semente que germina. Mas ele não é uma sementinha, tá bom? Ele é uma célula especial que vai auxiliar no desenvolvimento dos fungos. Então esses esporos podem ficar espalhados por aí e vão germinar formando novos fungos. Vamos dar uma fixada nessa ideia. Atividade 1 da página 317. Como se pode explicar que uma fatia de pão guardada na geladeira, mesmo embalada em saco plástico, pode ficar mofada depois de alguns dias? Então a resposta é fácil, né, galera? Imagine, você guardou seu alimento, está ali de boa e de repente tem fungo. Qual é a ideia? Qual é a explicação? Simples. Eu acabei de mostrar no slide anterior que os fungos podem se reproduzir por esporos. Esporos são unidades reprodutivas. O que nós temos aqui, então, como resposta? Os fungos se desenvolvem pela ação de esporos. Ou, se você quiser simplificar mais ainda, coloca na resposta assim, esporos de fungos. Belezinha? Bem simples essa aí, tá bom? Dica, não se alimente de nenhum tipo de comida que contenha fungos, ok, moçadinha? Que você não sabe a procedência. Existem fungos comestíveis, tá? Mas se você olhar, por exemplo, um alimento mofado, como pão ou uma fruta, não se alimente dele. Descarte esse alimento. Partindo ali para a nossa página 317, né? Nós falamos agora um pouquinho do papel do fungo. Qual é a importância dos fungos? Galerinha, bem, a gente vai citar algumas, tá? Mas a gente vai começar pela importância médica. Sim, os fungos podem causar doenças. As doenças causadas pelos fungos nós chamamos de micoses. Então, quando o teu organismo fica com baixa imunidade ou ele está debilitado, é muito fácil de um organismo como o fungo se desenvolver, tá bom? Então, aqui à direita em cima nós temos as costas de uma pessoa com algumas manchas brancas. O nome disso é ptiríase versicolor. Significa que o fungo está se desenvolvendo ali, né? E a melanina, que é um pigmento que a pele produz, deixa de ser produzida pela pessoa. Então, sem a melanina, sem esse pigmento, acontecem essas manchinhas brancas, tá bom? Ali embaixo também você tem uma pessoa com a boca
com uma pequena lesão, né, que nós chamamos de sapinho, ou podemos chamar de candidíase, tá? E ali você tem uma folha, galera, que nós podemos identificar ali com uma doença chamada ferrugem. A ferrugem é a ação do fungo em algumas folhas. Então, micose não é algo exclusivo da gente não, tá? Plantinhas também podem ter esse problema, beleza? Partindo agora para a importância ecológica ambiental. Pessoal, como eu já falei no começo do vídeo ali, né, os fungos são organismos decompositores. O que é um organismo decompositor? Ele é aquele organismo que vai pegar a matéria orgânica e vai desmanchá-la. O que ele vai promover? Ele vai devolver para o ambiente os nutrientes utilizados por aquele organismo. Então, isso é um organismo decompositor. Como a gente gosta de falar bonito, vocês podem escrever aí. Os decompositores, fungos e bactérias, tá? Eles são responsáveis pela ciclagem da matéria. Ou seja, eles degradam a matéria e essa matéria pode ser usada por um outro organismo, como por exemplo uma planta, tá? Se você jogar uma casca de banana no solo, ela vai ser degradada por fungos e bactérias e os nutrientes dela vão ficar no solo e aí uma plantinha pode se desenvolver e absorver esses nutrientes. Então, os organismos decompositores fazem a ciclagem da matéria, cíclico, tá bom? Os fungos também têm um papel de mutualismo. Lembra aquela relação ecológica, mutualismo? Relação ecológica de mutualismo é aquela relação que um organismo não vive sem o outro, tá? Se você separar, eles morrem. Então, o primeiro caso ali dessa árvore, você tem o líquen, que está ali na página 319, tá? O líquen é uma associação mutualística entre um fungo e uma alga, tá? O que acontece ali? Eles trocam favores. O fungo ajuda a captar nutrientes para a alga faz fotossíntese e dá uns nutrientes para o fungo. E eles vivem felizes assim, tá bom? Uma dica, onde você encontrar líquen, que nem nessa árvore, significa que o ar é puro ao redor dela, tá? Podemos encontrar em rochas também. E à sua direita, você tem ali uma plantinha, né? Parece que ela tem a raiz gigante, mas não. Ali você tem uma relação ecológica chamada mutualismo, né? Mas está acontecendo uma micorriza. A micorriza é a associação do fungo com a raiz da planta. Esse fungo vai ajudar a planta a absorver mais nutrientes, porque aumentou a área de contato. E o que vai acontecer? A planta vai devolver alguns produtos da fotossíntese para ele, bem parecido com o líquen, tá bom? Então, líquen é alga e fungo e micorriza é o fungo e a planta. Beleza, moçada? Aqui um momento de atenção, galera, e um momento também de curiosidade. A maioria das espécies dos fungos que nós conhecemos são venenosas. Então, se você observar um fungo e você não tiver certeza absoluta do que se trata, não chegue perto, tá bom? Os fungos, eles podem ser tóxicos, tá? E causar sérios problemas para uma pessoa, para qualquer outro organismo. Então, fique esperto, tá? E aqui embaixo você tem uma imagem bem legal, né? Alguns fungos podem apresentar bioluminescência. Lembra daquelas algas na praia que brilhavam? Então, em alguns casos, alguns fungos em alguns ambientes podem emitir luz, tá? Então eles vão brilhar porque tem algumas reações químicas acontecendo ali. E é bem legal que eles fazem isso para atrair insetos, né? Os insetos chegam perto do fungo e os esporos ficam presos no inseto. E quando o inseto vai para longe, leva o esporo e ajuda o fungo a se espalhar por aí. Uma boa sacada da evolução, né? Darwin aprova isso. Agora aqui a gente entra na página 320 com a importância econômica dos fungos. Sim, bem galerinha, os fungos eles são usados há muito tempo já pelo ser humano, tá? Então eles podem ser usados na alimentação, como por exemplo para queijos. Então você tem alguns tipos de queijos, né? Que o fungo faz uma camada protetora em cima, dando um gosto muito peculiar. Os fungos são usados para pães, no caso da fermentação, fazendo com que o pão cresça de tamanho. Para a formação de bebida alcoólica, galera, sim, quando ocorre fermentação, a liberação de álcool, tá? E é claro que isso manipulado com o tempo faz uma concentração maior.
e também você vai ter uma importância médica bem interessante. Existe um fungo, o Penicillium notatum, tá? Esse nome científico você não precisa saber. Ele simplesmente mata bactérias. E essa foto aqui de baixo de Alexander Fleming, ele foi o homem que descobriu isso aí. Uma vez caiu em cima de uma placa de bactérias, que ele tem ali no ladinho a foto, ó, caíram farelos de pão com mofo, com bolor, ou seja, com fungo. E as bactérias perto desse mofo morreram. Fleming foi lá, isolou esse fungo e descobriu que se tratava do Penicillium notatum. Então ele isolou esse princípio ativo e criou um medicamento chamado penicilina. A penicilina é um antibiótico, ou seja, ela vai matar bactérias. Então, galera, a penicilina ela já foi descoberta há muito tempo, lá na época da Segunda Guerra Mundial, e ela é usada como um excelente antibiótico até hoje. Então, veja a variedade de importância que esses fungos têm, tá? Não é apenas decomposição. Nessa página 319, você tem o quadrinho ali, você já pensou nisso? Vamos lá. O pão é feito com auxílio de leveduras que realizam a fermentação do amido presente na farinha. Desse processo são gerados gás carbônico, álcool e energia. Como consequência, a massa do pão cresce. Por que será então que não sentimos o gosto de álcool quando comemos um pãozinho? Pessoal, pensa comigo. Quando você vai fazer pão, ele é levado ao forno. E o forno é um local bem quente. O que acontece com esse álcool, então? O álcool irá evaporar com o calor do forno, beleza? Essa é a resposta. Não sentimos o gosto do álcool porque ele evapora com o calor do forno. Beleza essa aí, né? Seguindo ali na página 322, você vai ter a atividade 2. Bem, durante uma viagem à Ilha do Cardoso, São Paulo, um grupo de alunos realizou um trabalho com fungos. Caminhando pela mata, eles encontraram alguns fungos e fizeram algumas anotações. Leia as afirmações feitas pelo grupo e responda em seu caderno as questões propostas. Número 1. Nos locais em que encontramos os fungos, sempre encontramos matéria orgânica. 2. Os fungos podem estar associados às raízes de plantas. Vamos lá? Letra A. Qual a possível relação entre fungos e matéria orgânica? Bem, nós falamos que os fungos são decompositores, ok? Letra A, resposta. Os fungos são decompositores. B. A decomposição que os... B. Qual a importância do fenômeno descrito na resposta anterior para o ambiente? Bem, galera, qual que é a importância do processo de decomposição? Ele faz o quê? A ciclagem dos nutrientes, tá? Os nutrientes sofrem um ciclo de uso e desuso, né? Então, qual é a resposta? A ciclagem dos nutrientes. E letra C. Descreva a associação entre as plantas e os fungos abordada nesse módulo. Bem, quando você tem fungo com planta, o fungo se associa à raiz da planta, né? O nome dessa associação é micorriza, uma associação do tipo mutualismo. Então, você vai colocar a resposta assim. Micorriza, que é uma associação do tipo mutualismo, tá? Entre a raiz da planta e o fungo. Beleza! Moçadinha do barulho, agora é com você. A tarefa para vocês fazerem é a seguinte, é o teste número 1 da página 322, o teste 2 da página 323, o em casa da página 323 e da página 324. Na página 324 nós temos um mapa conceitual, hein? Eu quero começar a nossa aula de quarta-feira já falando desse mapa conceitual. Então, vamos anotar tudo certinho aí e vamos detonar na quarta-feira, tá bom? Desejo para você e toda a sua família uma ótima semana, tá bom? Aguardo todos vocês na nossa aulinha de quarta-feira. Abraços do Couto. Tchau!